Janja e Rui Costa estão afundando seu governo. Foi isso que o ministro falou na cara do Lula e ainda pediu demissão. O Lula não demitiu o ministro, mas agora o mal-estar está criado. A Janja e o Rui Costa já estão sabendo disso e o governo Lula vem rachando por dentro. Nação brasileira, você acredita que Deus está agindo no Brasil? Que o Senhor está operando na nação brasileira? O fim do império esquerdista vai acabar no nome de Jesus? Deus está agindo nesta nação. Preste bem atenção nessa matéria, fica até o final, dê seu like e compartilhe o máximo de pessoas. Uma pergunta: você está orando pelo Brasil? O fim do império esquerdista, a maior derrota da esquerda global. E o governo do Nove Dedo está se destruindo com polêmicas. Veja comigo mais um vídeo polêmico. Trump revela o que está acontecendo com a esquerda sendo destruída. A maioria das pessoas não tem a menor noção do que está acontecendo e na reviravolta que o mundo vai dar nos próximos meses. É impossível ignorar o que está acontecendo neste momento. Convidamos você porque não queríamos deixar esse momento passar. O que aconteceu na terça-feira, o que Donald Trump fez na terça-feira, redefine a agenda deste país. Quem está por trás disso? Bem, se você ouvir Soros, vamos descobrir por trás. Isso é um ato criminoso e as pessoas estão morrendo por causa disso, então é realmente, você sabe, Sim. É morte. Nós vamos descobrir e isso deveria ser feito. Mas vou te dizer que essas são pessoas muito, muito ruins e eles estão pagando muito dinheiro, milhões de dólares. Então, se o Antifa está recebendo apoio estrangeiro, o que há indícios de que acontece, inclusive no seu livro, Jack? Então, se for esse o caso, eles deveriam avançar e designá-lo como uma organização terrorista estrangeira. Eu diria o seguinte: precisamos parar de pegar leve. E é por isso que eles o odeiam e é por isso que eles querem que ele vá embora. Lago Cari. E é por isso que eles cortaram o teleprompter. Foi por isso que tentaram derrubá-lo na escada rolante. É por isso que cortaram o microfone. Eles não queriam que as pessoas ouvissem sua mensagem forte e poderosa de nós, o povo. Não os globalistas, mas nós, o povo. E eu achei que isso realmente vai mudar a forma como a estrutura global funciona. Esperamos que sim, e imagine, aliás, se tudo fosse igual, se isso acontecesse com Joe Biden e não houvesse teleprompter, ele não conseguiria fazer o discurso. Donald Trump não é Joe Biden. Ou se as escadas parassem para ele, isso teria sido ruim. Esse é um bom ponto. Kari Lake, ótimo te ver esta noite. Obrigado. Obrigada, Rob. O tabuleiro político internacional tremeu de forma inédita pela primeira vez em décadas. Os grandes ícones do globalismo, que sempre se esconderam atrás de discursos supostamente humanitários e tal, estão sendo expostos de maneira direta e oficial. O nome de George Soros e agora também o seu filho aparecem no centro de investigações sérias conduzidas pelo governo Trump. Isso tem provocado verdadeiro pânico entre as elites esquerdistas do mundo inteiro. O que antes era considerado teoria da conspiração, de que magnatas e bilionários financiam movimentos violentos, seletivamente apresentados como ativismo social e tal, está ganhando contornos de realidade oficial sustentada por documentos, memorandos presidenciais, e investigações federais do governo americano. E a partir daqui, o impacto não se limita somente aos Estados Unidos. Trata-se de uma mudança sísmica que ameaça desarticular uma rede global inteira e, inevitavelmente, seus reflexos chegarão aqui no Brasil também, pois todo mundo sabe que a mãozinha de George Soros não está somente no grupo terrorista Antifa, mas também em muita coisa na América Latina, inclusive na nossa terra amada. Continua comigo que a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo. Fala pessoal, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas, especiais. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Gosto do conteúdo, deixa o like, comentário e compartilha o vídeo se achar a informação relevante, tá bom? Vamos conversar com Cash Stevens sobre isso daqui a alguns dias, senhor. Acredito que foi no Oregon, onde havia um prédio federal em que homens usando máscaras de esqui pretas estavam cometendo atos de violência, fechando um prédio do governo.
Como o presidente disse, eles não surgem do nada. Essas pessoas são pagas. Isso é organizado. Eles estão cometendo atos de terrorismo político em solo americano. E já passou da hora de termos um governo que defenda o povo americano, em vez de proteger aqueles que cometem violência contra o povo americano. Quando você vai a Portland e vê o que está acontecendo lá, é algo que ninguém jamais viu antes, toda a noite. E isso já acontece há anos. Eles simplesmente queimam o lugar. A maioria dos donos de lojas já foi embora. As poucas lojas abertas usam apenas compensado, tipo compensado de 3/4. Não colocam nada porque sabem que vai ser queimada. Esses são agitadores profissionais. Essas são pessoas más. E eles recebem muito dinheiro de pessoas ricas, algumas das quais nós conhecemos. Tenho certeza de que conheço alguns. Se eu soubesse, não me associaria porque teria problemas, porque a Pam diria, por que você está se associando com essa pessoa? Mas vou te dizer que essas são pessoas muito, muito ruins. E eles estão pagando muito dinheiro, milhões de dólares. Mas dê uma olhada em Portland algum dia. Essas pessoas são loucas. E eles estão tentando incendiar prédios, inclusive prédios federais. E na minha lista de coisas que quero fazer antes... Vamos terminar com as cidades, porque acho que vamos colocar as cidades de volta nos trilhos. Temos que. Não podemos deixar nossas cidades, e esse é um pequeno exemplo, mas é o exemplo mais violento. Acontece toda noite e eles fazem isso há anos. Você acha que talvez em algum momento eles tenham expressado seu ponto de vista e o que eles estão fazendo? Mas vamos sair e fazer isso com um grande número de pessoas em Portland que estão fazendo isso. Eles são agitadores e anarquistas profissionais. Na verdade, eles são anarquistas. Sim, vá em frente. Vamos ver você defendê-los, Jeff. Não estou defendendo ninguém. Só quero que possamos explicar isso em nossas matérias. Mas você não explica direito, Jeff. Vá em frente. Vamos lá. Talvez devêssemos te dar outra chance. Vá em frente. Antifa, que nomes estamos falando? Bem, Soros é um nome que certamente continuo ouvindo, eu não sei. Mas Soros é um nome que eu ouço. Eu ouço muitos nomes diferentes. Pois é, pessoal, o globalismo até pouco tempo atrás era visto como uma força invisível, né? Uma teoria da conspiração, né? Ninguém acreditava que existia. Só que agora foi comprovado que de fato eles existem, estão atuantes, mas agora a casa caiu para eles. Acuados, muitos dos seus representantes já começam a reagir de forma completamente desesperada. É a mídia barulhenta tentando transformar investigações criminais em ataque à liberdade de expressão, pois todo mundo sabe que grande parte da mídia é de cunho progressista, esquerdista, financiada por George Soros. São intelectuais correndo para defender a sociedade civil, enquanto fecham os olhos para a violência legitimada por eles mesmos, grupo terrorista como Antifa. São os políticos ligados ao progressismo /globalismo, lutando para evitar que suas conexões com financiadores internacionais venham à tona, e aí também tem influenciadores, outras pessoas também financiadas por George Soros que estão entrando na lista e já estão em desespero. O pânico não é exagero. Se essas investigações avançarem até o fim, a engrenagem de sustentação financeira e ideológica desses grupos será completamente desmontada e o castelo de areia vai começar a cair, a desmoronar em diferentes partes do globo. E não se espantem se começar depois dos Estados Unidos cair aqui no Brasil. Sim, vá em frente. Vamos ver você defendê-los, Jeff. Não, mas você não explica direito, Jeff. Vá em frente. Vamos te dar outra chance. Vá em frente. Antifa, bem, Soros é um nome que certamente eu continuo ouvindo. Eu não sei, mas Soros é um nome que eu ouço. Eu ouço muitos nomes. Eu ouço nomes de algumas pessoas ricas, pessoas da esquerda radical. Talvez eu ouça falar de um cara chamado Reid Hoffman, alguém que é um cara bem rico, eu acho, e eu ouço falar dele. Eu não sei, talvez possa ser ele, pode ser muita gente. A gente ouve os mesmos nomes, mas eles são ruins e nós vamos descobrir. E se eles estiverem financiando essas coisas, vão ter problemas porque são agitadores e anarquistas. Esses são anarquistas. Muito ruins. Ok, sim.
E nós precisamos combater essa violência de esquerda. Não se trata de um problema de ambos os lados aqui, como você bem apontou, Jack. É coisa da esquerda, são democratas matando conservadores e republicanos, e eles estão sendo aplaudidos por políticos democratas e outros formadores de opinião. E isso é inaceitável. E precisamos começar a prender esses criminosos violentos e colocá-los na prisão. É realmente simples. E, na verdade, temos aqui um vídeo de última hora da vice-presidente que acabou de comentar sobre isso. Gostaria de exibir isso agora. A aplicação da lei, porque de fato é exatamente isso que realmente aconteceu. Porque é isso que acontece quando democratas, como Gavin Newsom fez, dizem que essas pessoas fazem parte de um governo autoritário. Quando a mídia de esquerda mente sobre o que eles estão fazendo, quando mentem sobre quem estão prendendo, quando mentem sobre o verdadeiro trabalho das forças de segurança, o que estão fazendo é incentivar pessoas desequilibradas a cometerem atos de violência. Você não precisa concordar com as minhas políticas de imigração. Você não precisa concordar com as políticas de imigração de Donald Trump, mas se a sua retórica política incentiva a violência contra nossas forças de segurança, você pode ir direto para o inferno e não tem lugar na conversa política dos Estados Unidos da América. Para entender o tamanho da mudança, é importante notar que o alvo não são apenas os militantes de rua, né? Agora classificados como terroristas nos Estados Unidos, o Antifa, tá? O memorando emitido agora pelo presidente Trump vai muito além das pessoas que quebram vitrines ou incendeiam prédios e também provocam assassinatos, como é o caso do Charlie Kirk. Não, o foco está nos generais invisíveis dessa guerra cultural. São grandes banqueiros, bilionários progressistas e entidades de fachadas que há anos direcionam recursos bilionários para fomentar revoltas sociais, especialmente em países estratégicos, para tentar esquerdizar toda a sociedade, fazer uma lavagem cerebral nas faculdades, transformar a mídia num palco de lacração woke e por aí vai. A ideia é simples, mas é extremamente poderosa. Sem dinheiro não há militância profissionalizada. Ponto. É a retirada de gasolina do carro esquerdista. Temos leis RICO em vigor que usamos para derrubar o crime organizado. O que o Antifa e esses grupos anti-ICE estão fazendo é crime organizado. Sim, quero dizer, isso é algo que é insidioso. Quero dizer, você se pergunta quanto disso é uma atividade organizada, uma atividade que, se você olhar nos bastidores e cavar fundo o suficiente, vai encontrar algumas conexões com, por exemplo, com o tiroteio anterior que você mencionou em julho, em outra parte, uma parte próxima do Texas, onde 16 pessoas foram indiciadas. Isso é terror político organizado, terrorismo doméstico. Eles foram acusados sob um tipo de estatuto de crime organizado, mas eu acho que quando você começa a olhar para esse tipo de ação, você se pergunta se eles não estão conectados, se isso não está ligado de alguma forma. Agora, como eu mencionei, houve uma menção anterior sobre declarar o Antifa como uma organização terrorista doméstica. Eu sou totalmente a favor disso. Nós precisamos de uma espécie de contraponto ao Estatuto de Terrorismo Internacional, que exige, você sabe, que proíbe fornecer apoio material a uma organização terrorista designada. Mas eu acho que agora é hora de designar organizações terroristas domésticas. O nome de George Soros simboliza de forma quase didática esse esquema global. Durante décadas ele foi tratado pela imprensa como um filantropo, despretensioso, alguém supostamente preocupado em fortalecer a democracia, porém na prática o que suas fundações financiavam eram sempre os mesmos movimentos alinhados à pauta progressista radical, que, sem coincidência nenhuma, desestabilizavam governos conservadores e empurravam sociedades inteiras para pautas identitárias, divisivas e caóticas com as quais os povos não se sentiam representados, mas eram obrigados a engolir goela abaixo. O fato do seu filho agora também estar sendo incluído nesse histórico de acusações mostra que já não se trata apenas de um homem poderoso, mas sim de uma dinastia inteira comprometida com esse projeto de transformar a política mundial em campo de manipulação ideológica permanente. Há uma denúncia envolvendo o filho de George Soros que eu vou confirmar, eu tô
lendo mais a respeito, tô estudando mais a respeito, e se tiver informações substanciais eu vou trazer aqui para vocês, tá? Falaram aí de um negócio extremamente pesado, e o Trump já tá começando a mirar também no filho de George Soros, porque o velhinho já tá aí, né, chegando nas portas da eternidade, provavelmente o elevador vai descer, porém, né, o seu plano aqui na Terra, ele vai continuar se o seu filho continuar bancando esses grupos aí, beleza? E aqui está o ponto que a gente não pode ignorar. Se o centro geopolítico dessa transformação está nos Estados Unidos, os efeitos alcançam rapidamente países como o Brasil. Não é segredo que fundações ligadas a George Soros e a outros bilionários progressistas atuam no financiamento de ONGs, movimentos sociais e campanhas políticas dentro da América Latina. Claro, somente apoiando e financiando um lado, e esse lado não é o conservador, não é o da direita. E ainda que fosse, o conservadorismo jamais deveria aceitar um financiamento como George Soros, que não tem interesse de melhorar a vida de país nenhum, ele quer controlar. Então, como a esquerda global luta apenas pelo poder, quer o poder pelo poder, eles aceitam qualquer coisa. Muitas delas, né, se representam sob a bandeira de causas nobres, como defensorias, proteção ambiental, essas coisas aí. No entanto, por trás da retórica romantizada, há um alinhamento claro com pautas, com projetos que, curiosamente, enfraquecem a soberania nacional de cada país, atacam instituições militares, deslegitimam governos conservadores e promovem o caos social, como é o caso, né, do financiamento do grupo terrorista chamado Antifa. Para quem não sabe, o Antifa, né, uma sigla que significa antifascista, tá? E eles são de extrema ultra mega power esquerda. Inclusive o rapaz que matou o Charlie Kirk, né, tinha fortes ligações com o Antifa na internet, mas eles estão investigando lá. Inclusive, quando ele deu o tiro no Charlie Kirk, né, encontraram nas balas lá expressões que são usadas pelo Antifa. Tinha uma bala que tinha escrito assim em inglês: "Ei, fascista, pega aí, receba aí o seu." Estamos vivendo o Setembro Sangrento. Eu acordo a um ataque da esquerda. Eu acordo a um ataque da esquerda. Eu acordo a um ataque da esquerda. Entendam isso. Fixem isso na cabeça. Ativem as pequenas células cinzentas. Isso não vai desaparecer. Isso não vai melhorar sozinho. Isso não vai parar até que seja parado. Eu não sei quantas vezes mais vou ter que dizer isso. As balas continuarão voando até que as impeçamos de voar. Estudantes cristãos, escolas católicas, líderes conservadores do campus como o homem sentado nesta cadeira aqui e Hillary Clinton na TV. Homens cristãos brancos, vocês já ouviram dizer isso? Homens cristãos brancos. Homens cristãos brancos. Homens cristãos brancos. Ela diz isso repetidamente para lembrar você e todos os seus pequenos acólitos violentos de quem são os alvos. Homens cristãos brancos. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie Kirk. De novo e de novo e de novo. E ouça isso de Jimmy Kimmel contra o Weezer. Você ouve isso de Hillary Clinton esta manhã, na MSNBC. Van Jones tinha como alvo Charlie Kirk no dia anterior. Essa articulação global explica muito do que temos visto no Brasil nos últimos anos. Manifestações espontâneas que em poucos minutos já contam com cartazes profissionalmente impressos, militantes altamente treinados em narrativa e até apoio logístico para ações coordenadas nas redes sociais. A semelhança com táticas usadas nos Estados Unidos e na Europa não é mera coincidência, porque trata-se do mesmo modelo de agitação aplicado em escala global, adaptado para contextos locais, sempre com o objetivo de desgastar governos alinhados ao conservadorismo, à soberania nacional e ao capitalismo tradicional, porque o objetivo do globalismo é aquilo que o Lula defende. Eles querem um governo unificado no mundo inteiro, né? Eles querem que o planeta inteiro se torne um país com um único presidente, um único líder global e tal, enfim, vocês já viram a miséria que isso vai dar. Quem acredita na Bíblia como eu, sabe que isso se assemelha muito com o que está escrito em Apocalipse 13, beleza? O que está em jogo é bem maior que a repressão a protestos desorganizados, tá? A gente está vendo a ponta de um movimento que poderá redefinir a política mundial. Ao desestruturar o financiamento dessas redes, desmantela-se também a base cultural e ideológica que dava sustentação a anos de avanço da esquerda ultra mega power radical. É exatamente por isso que os globalistas manifestam tanto desespero nesse momento. Se perderem a capacidade de financiar e articular seus braços
armados ideológicos, eles perdem também a sua relevância política e, consequentemente, seu espaço de poder. E quando isso acontece, toda a narrativa construída cai por terra com a legitimidade que eles forçaram ao longo das últimas décadas. Para o cidadão comum, pode parecer algo distante. Um embate travado em ambientes presidenciais como Washington, Brasília e outras capitais presidenciais pelo mundo e tal, mas nada poderia estar mais equivocado. Essas ações vão moldar o futuro imediato de diferentes países, incluindo o próprio Brasil. O combate às engrenagens financeiras globais que alimentam essa militância é, em última instância, o combate à mesma lógica que tenta transformar a nossa sociedade em um laboratório de experimentos sociais, econômicos e culturais importados. Se os financiadores caírem, também cairão muitos dos movimentos que hoje dominam o debate público brasileiro, que tentam forçar você a aceitar uma coisa com a qual você não concorda, valores com os quais você não se identifica, seja nas universidades, na mídia, nas novelas, no cinema, ou seja, essa palhaçada vai acabar. Em meio a esse cenário, uma pergunta vai ecoando, né? Estamos acompanhando apenas uma mudança política em curso ou a gente está diante de uma virada histórica capaz de reconfigurar todo o equilíbrio global? É cedo para afirmar com certeza os desdobramentos completos e tal. O que se pode dizer, em algum grau de segurança até o momento, é que essa movimentação inédita já expôs as ligações perigosas entre bilionários filantrópicos, entre aspas, tá? E grupos de esquerda que não hesitam em destruir cidades, intimidar cidadãos e atacar as engrenagens da democracia, se fazendo defensores da mesma. Expostos, eles se encontram agora na posição que sempre evitaram, a posição defensiva. E esse é apenas o começo, viu? Se a tempestade anunciada pelo presidente Trump realmente começar a se concretizar, e parece que já está começando, estaremos testemunhando não apenas uma vitória política pontual, mas o colapso de uma narrativa fabricada que dominou o Ocidente nas últimas décadas. Para o bem ou para o mal, o mundo está mudando. E essa mudança colocará em xeque as estratégias do globalismo, /esquerdismo, /comunismo, Foro de São Paulo, também aqui na América Latina. O desespero da esquerda mundial não é sinal de força, mas sim o maior sintoma de fraqueza que já haviam demonstrado até agora. E esse sintoma, finalmente, é impossível de esconder graças a Donald Trump. E como eu falei, o Antifa ser considerado um grupo terrorista é apenas o começo. Vai vendo o que vai acontecer até o final do ano. Veja se essa bomba não vai estourar em outros países da América. Não se espante se vier aqui para o Brasil também. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá? Gostou do conteúdo? Like, comentário, compartilhe. Espero vocês no próximo. Obrigado. Deus abençoe vocês. Você viu aí, queridos? Eu acredito, meu amado, que esse império esquerdista vai cair por terra. É por isso que você precisa continuar orando e eu preciso que você compartilhe o máximo de pessoas. Nós sabemos que essa Janja, o 9 Dedos, meu amado, com tantas polêmicas, meu amado, gastando o nosso dinheiro, eles estão se destruindo. Eu acredito que o Brasil vai mudar. Eu acredito que o Brasil vai viver o maior avivamento se o povo se despertar em oração e arrependimento. Compartilhe, dê seu like e dá um glória a Deus misturado com aleluia.